Olha, eu não sei vocês, mas eu acredito que mulheres mães e mulheres não mães têm mais em comum do que a gente imagina. E na prática acontece uma certa polarização. Eu já vivenciei situações muito, mas muito curiosas, do tipo mulheres que têm filhos querendo me convencer de que eu tô perdendo a maior experiência de amor. E por outro lado, mulheres sem filhos me dizendo que ter filhos não é uma opção para quem gosta de liberdade. Meu nome é Larissa, eu sou criadora de conteúdo sobre os dilemas do maternar e do não maternar. E toda segunda-feira eu tenho trazido rodas de conversa com mulheres que têm muito a contribuir para essa discussão. Hoje eu convidei a Mariana Bicalho, que é fundadora do portal Mames, que reúne mais de 30 mil mães e tem muitas lições para nos ensinar. Vou chamar a Mari para entrar aqui. Enquanto ela se conecta, eu quero relembrar um conceito que eu acho que todo mundo viu na aula de filosofia lá no ensino médio, que é da eudaimônia do filósofo Aristóteles. E ele diz o seguinte, né? Eu pensei nele porque eu acho que todas aquelas mulheres que eu comentei, que ficam me convencendo sobre ter filhos ou não, na realidade elas estão em busca da felicidade, tendo ou não filhos, né? E para o Aristóteles, o conceito de felicidade está enraizado na ética, na realização pessoal e na construção de uma vida virtuosa em comunidade. Não tem nada a ver com realização de desejos individuais, nem significa ausência de tristeza. Vocês já tinham pensado nisso? Boa noite, Isabela, Larissa, Tina, todo mundo que está aqui. A Mari está se conectando. A gente está com um pequeno probleminha aqui, mas já vai dar certo. Aí deu certo. Boa noite, Oi, tudo bem? tudo bem? Então tá joia. Falando conosco de BH. Opa, caiu. Tem mais gente de BH com a gente aqui? Tô vendo muitas pessoas de Uberlândia, do interior de Minas. Só um minutinho que a Mari caiu. Oi, Andressa. Andressa de BH. Sejam muito bem-vindas, meninas. Acho que vocês vão gostar bastante. A gente construiu a pauta com base no que vocês foram respondendo nos stories, né? Dos temas que vocês queriam que a gente falasse hoje. Juliana, também de BH. Aí, voltou. Estamos. Oi. Você não tá fugindo de pergunta difícil, não, né, Mari? Porque tem algumas aqui. Ah, tô não. Brincadeira. Olha, tem muita gente aqui conosco aí de BH. Ei, caiu de novo. Será que é conexão? De paciência, pessoal. Desculpa aí esses probleminhas técnicos. Eita, agora Meu deu. Deus, Vamos agora eu tô aqui. lá. Olha só, eu queria começar com uma pergunta nada fácil, né? Porque depois dessa, acho que tudo vai ficar bem tranquilo. O que que é felicidade para você? A felicidade para mim, eu acho que é um estado de espírito, sabe? A gente sabe que a gente enxerga o mundo, né? A gente saber reconhecer as pequenas felicidades do nosso dia a dia, a gente saber agradecer pelo que a gente tem. É a Sim, nossa forma de enfrentar desafios. Eu acho que é isso, é a forma, é mais um estado de espírito do que algo palpável que a gente tem que estar em busca o tempo inteiro, legal. sabe? Lá no Mames, inclusive, a gente tem uma coluna toda semana que chama Pequenas Felicidades, que é justamente para a gente incentivar né, as mames a olharem para as pequenas coisas da semana e agradecer por aquilo, porque isso vai construindo, né, a felicidade é o caminho, né?
Com certeza. E legal que você foi trazendo, inclusive, desafios, enfrentamentos, porque as pessoas tendem a enxergar a felicidade como um estado de ausência de dificuldade, ausência de tristeza, e assim, isso não existe no mundo real, né? Não. Nem no digital tá colando mais o mundo perfeito e blindado, né? Sim. Então, legal você já trazer isso de cara e todo mundo na mesma página que a gente está falando de vida real. Eu queria que você explicasse para quem nos acompanha aqui o que é o Portal Mames e por que a bandeira de vocês é de que mães felizes criam filhos felizes. Tá. O Mames é uma comunidade no Facebook que nasceu muito de uma necessidade minha, quando eu estava grávida do meu primeiro filho e cheia de dúvidas, cheia de questões, querendo conversar, né, com quem estava passando pela mesma experiência. E aí reuni algumas amigas, essas amigas foram chamando outras amigas. Aham. E assim começou, sem um propósito inicial, mas para satisfazer uma necessidade pessoal minha. Uhum. E à medida que as interações iam acontecendo ali dentro, né, que as mames iam conversando, que eu ia observando aquele espaço, eu fui entendendo qual que era o propósito, né? Eu Uhum. entendi o propósito do Mames depois, o propósito maior dele depois que eu criei. E eu vi que a maternidade é muito linda, né? É um momento especial, mas ela vem cheia de desafios. Sim. E para gente conseguir transmitir o nosso melhor para as pessoas mais importantes da nossa vida, que são os nossos filhos, a gente tem que estar bem. Uhum. Então, se a gente está feliz, a gente está fazendo isso, não é egoísmo, não é só por nós, é por quem nos rodeia, né? Pelos nossos filhos. Então, eu fui percebendo que o grande propósito do Mames não era falar de criação de filho, como ser uma boa mãe. Também a gente engloba, né, todo o universo do mundo feminino no recorte da maternidade. Sim. Mas eu achei que era urgente mesmo olhar para as mães enquanto mulheres, enquanto indivíduos, porque aquilo ali ia ter desdobramentos positivos dentro da família. Legal. Na sua fala, você falou das pessoas mais importantes para as mães, que são os filhos. E para muitas mães acaba acontecendo essa autoanulação, mesmo que involuntária, né? E aí, das pessoas que já interagiram comigo e estão num momento ali de puerpério, de pós-parto, estão tendo muita dificuldade de se enxergarem no espelho, porque o que elas veem, elas não reconhecem como sendo elas. E aí eu queria, Mari, que você falasse da sua experiência pessoal, se você ficar à vontade de compartilhar com a gente sobre esse momento, e o que que você escuta na sua comunidade sobre esse primeiro cair a ficha, né, de quando o bebê de fato sai da barriga. O que que começa a acontecer com a identidade da mulher? Eu acho assim, que é comum, né? É comum isso acontecer. O que a gente tem que tomar cuidado é até quando, né? Que a gente vai ficar perdida. Porque a maternidade é um mergulho intenso e profundo num mundo novo, completamente novo. E é ok a gente não saber se situar nesse mundo novo no início, né? Comigo, com meu primeiro filho, isso aconteceu. Eu fiquei assim sem entender direito quem eu era, como que era a minha nova dinâmica. E eu não sei por quanto tempo, assim, sabe? Eu fiquei, mas assim, eu sei que eu fui aos poucos entendendo que ele chegou para agregar e que ele queria se adaptar à nossa rotina, à nossa vida, e que as coisas iam continuar como, né, como sempre foram. Uhum. Com a Laura, que é a minha segunda filha, eu também senti, mas eu senti um pouco diferente. Eu senti assim, gente, antes dela, né? Eu demorei quase 5 anos de um para o outro. Então a vida já tinha voltado muito ao normal quando eu tive ela. E aí eu falei assim, que saudade de mim, daquela Mariana que era animada, que aguentava fazer tudo e tudo. Mas aí eu fui entendendo que era o tempo, eu tinha que dar tempo ao tempo, né? E é isso, eu acho que a gente
eu acho que a maioria das mulheres passa por isso, porque é um mundo novo e Aham. a gente tem que aprender a descobrir quais são os papéis, onde está nosso lugar ali dentro dessa nova dinâmica familiar. E Uhum. é por esse motivo, mais uma vez, que eu falo da importância do autocuidado, que é a gente olhar para a gente, a gente se entender, a gente olhar para dentro e entender o que está acontecendo e aceitar aquilo, sabe? E entender como que a gente vai fazer com essa transição. Eu Aham. acho que é muito por aí, sabe? Lá no Mames a gente vê isso o tempo todo, a gente vê depoimentos assim o tempo todo. Eu acho que, como eu disse, né? Eu acho que é normal acontecer isso com a maioria das mulheres. Aham. Uma curiosidade. Primeiro, se você sempre sonhou em ser mãe. E segundo, se você teve dúvida se queria ter o segundo filho depois de vivenciar o primeiro. Eu sempre sonhei em ser mãe, sempre assim, desde pequena, desde que eu me lembro que eu Aham. sou gente, era meu sonho ser mãe. Eu lembro, inclusive, que chegou um momento da minha vida que eu comecei a questionar assim, gente, qual que é a minha vocação? Porque eu sou formada em direito, né? E eu nunca fui apaixonada pelo direito, fui mais na onda, fiz direito, trabalhei muito tempo como advogado. E eu ficava me perguntando qual que é a minha vocação, qual que é a minha vocação. E aí eu falava assim, gente, só pode ser mãe. Eu ainda não tinha filhos, né? Minha vocação só pode ser mãe, porque até hoje eu não consegui encontrar nada que eu, sabe, que eu sou apaixonada e tal. E acabou que, de certa forma, foi, né? Porque foi por causa da minha maternidade que eu encontrei mesmo o meu propósito. É a profissão que eu sou apaixonada por ela, enfim. Eu sempre sonhei. E o segundo filho, Uhum. eu também sempre tive certeza. Porque eu tenho irmãos, né? Eu tenho duas irmãs e um irmão. E a gente sempre teve uma relação maravilhosa. Uhum. E eu amo ter irmãos. Eu amo ter irmãos. Eu falei assim, eu não posso privar o meu filho disso. Eu sei que cada história é uma história, né? Que eu espero que não, mas assim, que pode acontecer diferente, que eles nem sejam tão amigos, tão próximos, mas a nossa criação aqui é para que eles sejam Uhum. um apoio do outro para o resto da vida, como na minha casa foi. E eu sempre soube que eu queria dar um irmão ou uma irmã para o meu filho. Mas, Uhum. mas eu sempre falava que ia ser de 2 anos de diferença. E aí, depois que eu tive ele, eu custei a ter coragem para ter o segundo, sabe? Eu custei até coragem. Mas como eu tinha muita certeza que eu queria que ele tivesse irmão ou irmã, aí eu tive o segundo. Entendi. Olha que interessante, assim, acho que vale a gente trazer para a roda da conversa que nem toda mulher sonha com a maternidade, e que tá tudo bem. E que é interessante também que às vezes a gente acredita que sempre sonhou em ter filhos e que isso é uma decisão 100% nossa. Mas existem estudos e algumas linhas demonstrando que essas nossas decisões são atravessadas pela cultura. Uhum. Então, é óbvio que se nós mulheres, desde muito pequenininhas, ganhamos boneca, aprendemos a brincar de casinha, né? Vamos internalizando esse ideal da família, do cuidado. Isso, querendo ou não, interfere naquilo que a gente às vezes acredita que é 100% uma escolha nossa. E entender isso é importante, porque às vezes mulheres que não sentem vontade de ter filhos, ou que não podem ter filhos por alguma questão de saúde, ou por limitações financeiras, ou porque não têm uma parceria e não topam ter a maternidade solo, não vem aquele sentimento de fracasso, né? De ser uma mulher incompleta por não ser mãe. Então, acho que nesse momento é legal a gente também fazer esse contraponto. Mas eu estou rodeada, Mari, assim, de amigas que, quando falam dos filhos, brilham os olhos, que a gente vê que realmente, assim, é uma realização genuína, né? Então, é muito legal poder olhar essas diferentes realidades e acolhê-las, né? Não ficar comparando, dizendo o que é certo e errado. E aí, pegando um pouquinho ainda sobre o tema de depressão pós-parto e baby blues, né? Para mim, isso foi muito novo. Minha mãe nunca me contou que ela, de repente, experimentou isso, minha avó, muito menos.
Eu queria que você contasse, dentro da sua comunidade, como que as mulheres buscam ajuda se às vezes elas sentem que o sentimento em relação ao filho tá um pouco estranho, ou que o choro tá muito constante, né? Comenta um pouquinho o que que você percebe lá. Tá, ó, primeiro eu vou falar da minha experiência nesse caso, porque, ó, meu filho tem 12 anos, então há 12 anos eu não me sentia à vontade para falar sobre isso, porque eu tive baby blues e eu não sabia o que era. Naquela época eu não sabia o que era, há pouco tempo atrás. Sim, Nunca tinha ouvido ninguém falar sobre. E eu lembro que a minha médica, no dia dela me dar alta, ela passou no meu quarto e falou assim: E aí, como você tá? Tá tudo bem? Eu falei: Tá, você tá se sentindo bem e tal? Eu falei: Tô. E aí ela falou: Ah, que bom então, porque é normal ter uma queda dos hormônios e tal, mas se você tá tudo bem, ok. Ela só falou isso, não falou mais nada. E eu vim pra casa. E chegando em casa, eu não conseguia parar de chorar. E eu não entendia por quê. Por que que eu tava chorando? Por que que eu chorava tanto? E eu não entendia por quê, o que que era aquilo, sabe? sim, E naquela época o Mames já existia, mas o Mames era um grupo muito pequeno, era só com as minhas amigas mesmo. E ainda assim eu não tive coragem de colocar no. Porque eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. Não tive coragem de colocar para todo mundo. Eu chamei uma amiga, outra falei assim: você ficava chorando e tal, não sei o quê. E aí que eu fui começando a entender o que que era o Baby Blues, sabe? Para minha segunda gestação já foi totalmente diferente, porque eu já sabia o que que era. Eu me preparei para aquilo, eu acho que, né, psicologicamente e sim. tal. Mas hoje, graças a Deus, a gente vê uma abertura, pelo menos lá no MAMS, onde a gente tem um espaço seguro, né, onde as pessoas se sentem seguras e têm confiança uma nas outras, a gente vê que esse tema, mas não só lá também, sabe? Eu sinto que esse tema hoje em dia já é falado abertamente. Hum. Porque é muito sério, 25% das mulheres elas têm depressão pós-parto, né? O baby blues, eu nem sei o percentual, mas com Uhum. certeza é muito mais. Então, assim, a gente tem que falar, a gente tem relatos lá no MAMS, né, que até me deixam orgulhosa e emocionada de que o MAMS me salvou da depressão pós-parto. E porque a gente tem que falar sobre isso, né? Legal. Mari, assim, é interessante porque você não tá sozinha em achar que um sentimento que a gente estranha, a gente acha que a gente pensa que loucura. Nós somos a única no planeta todo vivendo aquilo, Sim. né? Mas na hora que a gente tá vivenciando, a gente acha que aquela emoção é só nossa. E eu vivenciei isso em alguns momentos onde eu estava questionando se eu queria ou não ter filhos, né? Então eu também falava, gente, mas caramba, será que sou só eu aqui dos 35 que a vontade de ser mãe não vem, ser mãe não chega? E aí, sobre esse assunto de pós-parto e puerpério, depressão, pós-parto, eu procurei pesquisar. Porque eu pensei, se eu for ter filhos, né, como vai ser? E eu identifiquei, pessoal, assim, alguns artigos, eu até comento sobre eles no meu livro, correlacionando a depressão pós-parto com uma maior predisposição em mulheres que já tiveram algum tipo de depressão ou de doença mental, ou que as mães, né, tiveram. Então, acho que um primeiro passo que a gente pode indicar para quem está nos assistindo é puxar esse assunto com as próprias mães. Mãe, me conta, como é foi quando você me teve meu irmão, porque é algo que às vezes a gente precisa puxar essa conversa. As gerações anteriores são mais desconfortáveis em falar de tudo que não é maternidade romantizada. Você concorda? Que tem uma questão geracional aí, Concordo. né? E até há pouco tempo atrás também. Antes a maternidade sempre foi muito romantizada, né? E eu acho legal a gente falar de tudo, né? Do lado A e do lado B, de tudo da maternidade. Legal. Inclusive, esse lado B, por exemplo, eu estive recentemente conversando com uma senhora, uma desconhecida que eu puxei assunto no parque. Eu vi que ela estava cuidando de uma criança atípica, né? Um rapazinho na cadeira de rodas e tal. E ela me contou que ela estava já com 2 filhos criados e estava enfrentando uma depressão.
e que ela se curou da depressão dela cuidando dessa criança. Então, ela é atualmente babá. E eu entendo que o cuidado, ele traz tanto esse sentimento, às vezes, desesperador pelo excesso de responsabilidade, e às vezes vai desencadear tristeza, né, e outros sentimentos. Mas ele também traz, assim, um novo fôlego, né? Uma nova vida. Sim, É tão bonito ver essa dualidade de um mesmo momento, sim. né? Eu acho muito legal. E aí, eu queria te perguntar também sobre a questão do apaixonamento pelo filho. Quando o bebê sai, a mãe já ama ou existe um processo ali de vamos nos conhecer, Olha, vamos aprender a amar? eu, eu falando da minha experiência com a maternidade, as pessoas que ouvem vão achar que eu estou romantizando a maternidade. Mas para mim, foi desse jeito mesmo, tá? Não é romantizando. Eu me apaixonei pelo meu filho na hora que eu descobri que eu estava grávida. Porque, assim, meu primeiro filho, ele era o sonho da minha vida, né? Uhum, Eu já falei que era o sonho da minha vida ser mãe. uhum. Então, meu primeiro filho era a realização de um sonho. Então, antes de eu saber se era menino, se era menina, eu já estava, assim, em estado de graça, sabe? Já estava apaixonada por ele. Aham. E foi assim. E eu, desde o primeiro dia mesmo que eu descobri que eu estava grávida. Na segunda, foi um pouco diferente, porque eu já amava muito meu filho. E eu ficava assim, gente, como assim? Será que eu vou conseguir amar do mesmo jeito, sabe? Essa Uhum. bebê e tudo. E eu lembro até hoje do dia que eu me apaixonei por ela. Ela estava na minha barriga também. Ela estava na minha barriga também ainda. E eu ficava muito questionando isso, sabe? Sobre o amor, o tamanho do amor, como que ia ser e Ah, tal. Porque eu achava que era impossível amar igual, amar mais. Eu amava meu filho. E eu lembro que eu estava um dia aqui na minha casa, sozinha, e tocou aquela música do Djavan, Um Amor Puro, que ainda nem sabe a força que tem, é seu e de mais ninguém. ah, E aí eu tava ali olhando para minha barriga e essa música tocou, e naquela hora eu falei assim: não, eu amo muito, sabe? Então eu me apaixonei pelos dois, eles ainda estavam na minha barriga. Mas eu legal. sei de casos também que não, né? Que o amor foi construído, assim. Sim, sim. Eu tenho alguns casos curiosos, assim, também na família. A minha mãe me fala que ela sonhava comigo. Ela tinha sonhos durante a gravidez com uma menininha. E aí depois ela diz que me vendo em algumas cenas, brincando, tal, era meio déjà vu, assim. Ela falava, gente, eu já sonhei com essa cena. E eu tenho também uma irmã, por parte de pai, que foi mãe aos 40. E foi uma gravidez muito difícil para ela, porque ela tinha feito uma cirurgia há pouco tempo, então o bebê tinha pouco espaço para se desenvolver. E ela, por ter 40 anos, acreditava que talvez o bebê teria algumas complicações, enfim. E aí ela me relatou que ela conseguiu amar depois de um tempo. Olha que interessante. Porque ela pensava assim: eu não posso amar esse bebê dentro da minha barriga porque eu nem sei se ele vai sobreviver. E eu conto isso, eu chego a arrepiar, porque assim, eu fico só imaginando o turbilhão de emoções e sentimentos e pensamentos que vem para a mulher desde o momento em que ela descobre que está gerando um serzinho, né? E assim, queria te perguntar, você teve acompanhamento com psicóloga? Você recomenda isso para mulheres que têm condições de ter, para lidar melhor com tudo isso? Ó, eu falo, eu sempre falei, eu sou fã de terapia. Eu acho que terapia tinha que ter na escola, desde criança, que o mundo tá precisando de terapia, sabe? Eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Mas eu tinha feito antes Aham. de ficar grávida. Durante a gravidez, eu estava num momento que eu não estava fazendo terapia e eu não, assim, senti necessidade. Mas, assim, independente do momento, eu acho que terapia é vida, né? Eu já tinha um caminho ali no autoconhecimento Legal. e hoje eu faço análise há alguns anos e meus filhos já fizeram terapia e eu sou muito fã.
Mas agora essa pergunta sua, realmente nunca tinha pensado nisso, assim, sabe? De fazer para acompanhar mesmo esse momento, porque realmente é um momento delicado, né? E, igual eu falei, ele vem muito cheio de dúvidas, de desafios. Eu fiquei, na minha primeira gravidez, foi por isso que eu criei o Mamas, porque eu fiquei muito ansiosa e eu falei assim, gente, eu não posso ligar para minha médica de 5 em 5 minutos perguntando se isso é normal, se isso não é. Eu preciso conversar com outra pessoa sem ser ela, porque senão ela não vai querer me atender mais. Eu lembro que eu cismei, em um certo momento da minha gravidez, eu cismei que eu tava com pré-eclâmpsia. Por quê? Não sei. Eu li no Google alguma coisa assim, e eu infernizei a minha médica até ela me atender Aham. e falar que não, que tava tudo bem. E aí, a partir desse dia, ela falou: você tá proibida de olhar a internet, você tá proibida de olhar Google. Mas eu já sou ansiosa, né? E eu fiquei super ansiosa, assim. Então, realmente, talvez se eu estivesse fazendo terapia na época, né? A minha médica ia ter mais sossego, mas talvez o Mames não ia existir, né? Porque eu criei o Mames como esse recurso de conversar, porque acaba que era uma terapia também, né? A gente trocar essas experiências, perguntar, isso também está acontecendo com você, como que tá aí, tudo, Uhum. sabe? É É. importante ter alguém para te ouvir, né, e te orientar, assim. Legal. E assim, você tocou num ponto que a gente vê muito entre as mães, um despertar empreendedor também. Não só nesse sentido de criar redes de troca, mas muitas vezes também redes para comercializar. Então, assim, na correria, eu às vezes encontro alguém que faz uma papinha saudável, eu não tenho condição de fazer. Troca de roupas, porque criança perde roupa muito rápido, e aí às vezes começa a empreender dentro desse universo, né, de vestuário. Dentro do Mames, como que vocês fazem para também conectar as mães no sentido do empreendedorismo, da renda extra, né? Muitas, às vezes, até quando retornam ao trabalho, são demitidas e precisam obrigatoriamente encontrar uma outra forma, né, de remuneração. O empreendedorismo materno é um tema complexo, Aham. assim, né? Porque é isso. Muitas querem ter flexibilidade para ficarem mais com os filhos e aí resolvem empreender. Mas aí também é uma questão que a gente tem que olhar para isso. E lá no Mames a gente tem projetos voltados para isso, porque começam a empreender sem planejamento, sem, sabe? Uhum. Sem ter uma base. Uhum. E e os desafios vão se tornando maiores, né? E outras também, infelizmente, acontece muito, elas começam a empreender porque não conseguem retornar, são dispensadas depois da licença maternidade. Uhum. Então, começam por uma necessidade. E como lá no Mames, né, o nosso propósito é aliviar os desafios que chegam com a maternidade, porque a gente acredita que mãe feliz é que cria filhos felizes, Uhum. esse é um dos desafios da maternidade, a relação com a carreira, a relação com o profissional. Então, a gente tem projetos voltados para isso, a gente tem um movimento que é compra de uma mami, então sempre indicação de mames, as mames comprar de mames, a gente tem o curso de capacitação para as mames empreendedoras, as Tá. feiras onde uma conhece o trabalho da outra. Então é muito legal ver esse movimento, porque eu, por exemplo, eu não compro nada fora do Mames, sabe? Sempre é lá no Mames. Eu só compro fora se eu não encontro lá no Mames. Então, às vezes eu nem procuro para, sabe? Nem procuro para comparar preço, para nada. É Mame, então vou comprar com ela. E a Aham. gente conseguiu criar essa rede assim de, sabe, de indicação, de troca, de apoio, de prestigiar as mães, sabe? Porque Legal. é isso. As mães precisam ser bem-sucedidas, né, nos seus negócios, para que elas se sintam Também. produtivas, sejam felizes, e aí, né, aquilo tudo que a gente já falou Legal. antes. Eu não sei se alguém que está acompanhando a gente aqui que não conhecia o Mames, depois ir lá, ver todos os projetos, assim, é bem bacana mesmo. E falando agora um pouquinho sobre o cuidado da casa e dos desafios da divisão de trabalhos domésticos com a parceria.
né? Então a gente vê, Mari, muitas mulheres assim. Olha, já era difícil antes de engravidar, porque eu assumia muita coisa. E aí agora que eu tenho filhos, só aumentou e o marido, né, ou a esposa, né, casais homoafetivos, às vezes sempre tem um que se sente mais sobrecarregado, geralmente a mulher. Como que você vê, como que vocês instruem, né? Como que essas mães também podem educar os seus filhos para não reproduzirem esse modelo onde existe uma divisão não justa do Uhum. trabalho doméstico? Primeira coisa, eu odeio aquela frase que fala assim, ai, meu marido me ajuda demais. Porque não, ninguém não ajuda, né? A gente compartilha responsabilidades, são as mesmas responsabilidades que são compartilhadas. E lá no MAMS, a gente todo ano, desde a pandemia, todo ano a gente faz uma pesquisa para entender como que está a saúde mental das mães, sabe? E é engraçado que quando as mães elas respondem essa pesquisa, o negócio já está tão assim no automático que elas nem que na hora que elas respondem a pesquisa que elas se dão conta do tanto de coisa que elas fazem, do Olha, tanto que elas dão conta. Hoje mesmo, eu postei o link da pesquisa hoje no nosso Instagram, porque a gente está em fase de coletar as respostas ainda. E hoje uma me falou assim, nossa, que triste. Eu fiquei triste que foi na hora que eu respondi a pesquisa que eu entendi o meu estado, sabe? isso. As coisas que eu faço, como que eu tô. Aham. Então, também tem uma normalização assim, não, mãe já tem que estar sobrecarregada, cansada e é assim que funciona. Mas não é assim que funciona, né? Em algum momento fizeram a gente acreditar que é assim. E eu acho que para mudar é na base de conversa, é na base da conversa, é na base. Eu também, uma coisa que eu falo, eu tenho um filho homem. E Uhum. como eu preciso educar o meu filho homem, como eu me preocupo com isso, sabe? Uhum. Mas eu acho assim, eu, por exemplo, aqui em casa, meu marido é super parceiro, um super pai. Só não amamentou porque não dava conta, né? Não tinha jeito. E assim, em algum momento, em um dado momento, eu não lembro exatamente por quê. Eu acho que assim, quando uma vez eu precisei viajar, e aí ele ficou aqui, deu conta de tudo e tal, e eu agradeci. Eu falei, não, obrigado, se não fosse você. E aí eu fiquei pensando, que dia que ele me agradeceu, sabe? Olha E só. aí, até ele, que é um super parceiro, eu precisei falar com ele. Nesse momento, eu me senti desvalorizada, porque eu falei assim: você já parou para pensar que para você estar aí trabalhando, almoçando, tranquilo, sem preocupar com nada, porque o almoço aqui, né? Eu fico em casa na parte da manhã com eles, por conta deles. O almoço aqui era um caos. Eu tava sempre estressada na hora do almoço. Falei assim: você dá valor para você ter esse momento de paz na hora do almoço? Você já Ah, parou para pensar que você tá aí trabalhando tranquilo, almoçando tranquilo, é porque eu tô aqui cuidando de tudo? Então eu uhum. acho que a gente tem que mostrar, a gente tem que ter esse diálogo. E aí ele realmente caiu a ficha, falou assim, é mesmo, sabe? E hoje em dia ele super valoriza, né? Às vezes ele tá de férias, essa semana mesmo ele tá de férias. E aí ele que tava fazendo tudo que eu faço na parte da manhã. E aí ele fala assim, nossa senhora, é foda, sabe? Não é fácil. Uhum. Uhum. Então, mas tem uma coisa também. Eu acho que vai muito da nossa postura dentro de casa, da nossa postura na nossa relação. Por quê? Porque tem muita mulher que não deixa o pai ser pai. E Legal, eu vejo muito isso acontecer. A gente tem o Moms Night, né? Que é a nossa balada para as mães. legal. E eu já tive comentários assim: mas eu não tenho ninguém para deixar meu filho. Falei, deixa com o pai. Não tem coragem de deixar. Ou ele é pai, não tem coragem de deixar a criança com o pai, sabe? E às vezes tem pai que quer fazer e a mãe tá ali em cima, criticando e tudo. Então, Ah, assim, eu acho que tem os dois lados, sabe? Eu acho que tem mulheres também que não deixam e aí só pioram a situação. Mas tem que relaxar. Aqui em casa, assim, essa vez que eu viajei, eu deixei por conta dele. Eu não fiz lista nenhuma, sabe? Porque ele tinha que saber o que os meninos precisavam, tinha que saber. E eu viajei tranquila, relaxei total.
E aí um dia eu liguei aqui para casa, era mais ou menos na hora do almoço deles irem para a escola. Eu liguei para falar com os meninos, né? E aí a Laura, minha filha, ela tem 7 anos, ela falou assim: mamãe, você não acredita, a gente já estava saindo sem lanche, o papai esqueceu de arrumar o lanche. E assim, mas é assim que de uma próxima vez ele não vai esquecer, sabe? Então eu acho que tem muito essa parceria, esse diálogo de... E o homem tem que estar também aberto, né, para entender isso, porque a gente sabe que tem homens que têm a cabeça fechada. Aqui em casa, aliás, se tivesse, eu acho que eu nem casaria com ele, né? Mas enfim, é isso. Eu fico vendo muito essa questão, por exemplo, você falou da lista. Às vezes a mulher nem percebe de fato que ela não está confiando, né? Ela sente que ela precisa estar, ela delega, mas ela fica monitorando. E eu entendo isso, que às vezes essa desconfiança é legítima, às vezes o parceiro já fez muita cagada para ela estar segura dessa forma. Mas teve uma cena que eu até comento dela no livro, Mari, que eu achei fantástica. Eu encontrei com uma moça com um bebê bem pequenininho e todo mundo tava meio assim, nossa, mas você já tá aqui no churrasco, né, da galera com seu bebê pequenininho? Ela falou assim, já. E contando que ela foi dar banho na bebê com muito cuidado para não entrar água no ouvidinho e tal. Quando o pai foi dar banho, ele entrou no chuveiro junto com a bebê e ficava fazendo assim, sabe? Uhul, né? E a festa do banho. E ela começou a sentir mal, mas ela saiu de perto e ela falou para ela mesma: minha filha tem que aprender a assumir as lutas dela. Então, se entrar água no ouvidinho, se acontecer alguma coisa, ela que grite, ela que chore na cabeça do pai dela para ele entender que ele tá fazendo alguma coisa errada. E eu achei isso de uma sabedoria, porque às vezes tudo bem que tem erros que são fatais, mas existem alguns pequenos deslizes que a gente precisa tolerar para que o outro aprenda. Isso Outra, a gente desliza também, sabe? A gente desliza sim, também, a gente faz tudo é, certo. Eu aqui em casa, por exemplo, eu esqueço de dar, fim de semana, eu esqueço de dar, quando eles eram menores, né? Hoje ele já come sozinho, mas eu esquecia de dar comida. Meu marido nunca, jamais isso ia acontecer. Então, assim, sabe o que eu acho? É pai. É pai. Gente, tá ali com o filho dele. É claro que ele quer o melhor pro filho, sabe? É claro que ele vai dar o melhor dele. Então é isso, a gente tem que aprender a relaxar. Porque tem muita mulher que não consegue relaxar quando o filho tá com o pai. Isso é básico, é o pai, sabe? Não entra na minha cabeça. Assim. A gente já está entrando no tópico de sobrecarga mental, que foi algo que muitas mulheres me trouxeram. No sentido assim, Larissa, o que que mudou na minha vida depois de ser mãe? Eu nunca mais estive 100% presente. Porque elas dizem assim, tô lavando louça e tô pensando no lanche da escola que eu tenho que arrumar. Tô tomando um banho e lembro que eu não pus a roupa do uniforme para lavar. E assim, infinitamente. Que dica que você dá, às vezes, para uma mulher que está sofrendo com isso, que por acaso tem uma parceria que não se toca, ou que fica toda hora perguntando o que é que eu faço, que ajuda que você precisa e não tem essa proatividade, assim. Tem alguma dica prática para sair um pouco, que seja, desse tanto de sobrecarga, que senão vai levar num burnout, né? A mulher vai pifar. E assim, é claro que a gente nunca vai ser igual a gente era antes, né? Hoje sempre vai ter uma preocupação, por menor que seja, a gente sempre vai estar pensando em alguma coisa, mas é o autocuidado. É por isso que a gente fala tanto, sabe? Isso é responsabilidade nossa, a gente não pode colocar na mão do outro. É Uhum. responsabilidade nossa. Se eu tô me sentindo assim, aí vem da autorresponsabilidade também. Se eu tô me sentindo assim, a culpa é só minha. O que que eu posso fazer para não me sentir assim? E aí vai tirar um tempo, sabe, para você. E autocuidado, quando eu falo, porque tem muita gente que ainda entende que autocuidado está muito ligado a questões com a estética e com a saúde, mas não, é fazer algo que te dê energia, é fazer algo que você gosta, que você consiga relaxar. Então, assim, vai descobrir, primeiro passo é esse, descobre o que te faz bem, faz uma lista. Se você não sabe, porque tem mulher que não sabe, tem mulher que realmente não sabe. Então, comece Uhum. a se observar
e vai entendendo. Se algum dia você se sentir bem, se sentir relaxado, anota ali o que foi que aconteceu naquele dia, anota. E Legal. procura repetir isso, e procura fazer isso. Isso não é brincadeira, isso não é egoísmo, sabe? Para a gente dar o melhor da gente para os nossos filhos, a gente precisa estar bem. A gente Sim. precisa estar bem. Então, Uhum. a gente precisa começar a assumir a responsabilidade do que a gente está, do que está se passando aqui dentro da gente. Então, Uhum. começa a se observar, busca algo que te faz bem, que te dê energia e se dê tempo para isso, nem que você tenha que abrir mão de algumas outras coisas, porque a Uhum. gente sabe também que nosso dia tá ali todo tomado, né? Mas a gente precisa abrir mão de alguma coisa e inserir o nosso autocuidado, que é prioridade, sabe? Perfeito. Eu não sei se o pessoal que está aqui gostaria de fazer perguntas adicionais, mas a gente está caminhando para encerrar. Eu queria que você compartilhasse, se você tivesse assim algum conselho, né? A gente sabe que conselho a gente não dá, não vende, mas às vezes a gente se atreve a dizer. Para as mulheres que ainda estão em dúvida, escutando a gente falar sobre todos esses desafios e ao mesmo tempo também sobre todos os aprendizados e superações e descobertas, é, o que é que você diria para essa mulher para ajudá-la a tomar uma decisão? Se Eu vou ter ou ser, não. eu vou ser, eu vou ser muito direta, assim, agora. Eu acho que se existe a dúvida, a resposta é não. Porque para ter filho, a gente tem que querer muito. A gente tem que querer muito. Eu sempre achei isso, sabe? E não só a gente, né? O nosso parceiro, se você está num relacionamento, esse desejo tem que ser grande da sua parte, da parte do outro. Porque é isso, hoje em dia as pessoas falam como que é a maternidade, falam dos desafios, e é isso, é desafiador, é Uhum, desafiador. A gente uhum. precisa tá bem com a gente precisa ter certeza do que a gente quer, a gente precisa querer muito. Então, se ainda existe a dúvida, não tenha. Meu conselho seria esse, sabe? Entendi. E para as que tiveram e se arrependeram, você tem alguma mãe arrependida na sua comunidade que às vezes sentiu essa liberdade de compartilhar? A gente, assim, não tão diretamente se arrependi de ter filho. Essa frase eu nunca ouvi lá no Manos, mas eu já ouvi muito assim. Eu amo meus filhos, mas eu odeio a Uhum, maternidade, sabe? uhum, E aí eu acho que filho é para sempre, uhum, sabe? Filho é bênção. E aí eu acho que aí é uma história de ressignificar isso e tentar entender, né, qual que é a raiz desse arrependimento e tentar uhum, mudar essa história, uhum. né? Porque a gente tem que estar feliz para a gente conseguir. Eu vou ser repetitiva, mas a gente tem que estar feliz para a gente conseguir criar os nossos filhos bem. Os nossos filhos só têm o melhor da gente quando a gente está feliz. E eu tenho certeza que esse sentimento de arrependimento vai afetar, vai ser transmitido de alguma forma aí, Com certeza. durante essa criação. Então, eles são para sempre. Pode ter certeza que são bênçãos na nossa vida. Então, procura ressignificar essa história, sabe? Buscar a raiz desse arrependimento e mudar essa história e ser feliz com o que você tem. Legal. Tem uma pergunta aqui da doutora Ana Paula. Ela mandou assim: o que que você gostaria que a sua médica ginecologista tivesse te orientado antes da saída do hospital com o bebê? Porque você disse que ela só falou se estava tudo bem, né? É isso. Eu queria que ela tivesse sido clara, sabe? Pode acontecer isso é normal. Falando do baby blues, para, né, quem não estava aqui antes. Falando do baby blues, eu queria que ela me falasse do baby blues. Eu queria que ela fosse Uhum, clara com isso, uhum, entendeu? uhum, Só isso, assim. Na minha história, né? No meu caso, porque isso foi o que aconteceu comigo. Então, eu só consigo pensar nisso. Se ela tivesse sido clara comigo naquele momento, seria diferente. Sabe? uhum. Na minha segunda gravidez, eu já tinha essa clareza, eu já sabia que isso acontecia e que era normal e tudo bem. Porque eu me culpei no meu primeiro filho, eu me culpei por estar sentindo, sabe? Por estar chorando tanto. Nem era tristeza, mas era um sentimento tão. Nem sei explicar. E eu me culpava e eu achava que estava errado. E na minha segunda, eu já tinha essa consciência.
E foi um período difícil na minha vida, porque eu tinha acabado de perder minha avó. Hum. E eu já tava triste, sabe? Eu já tava triste. Então eu falei com a minha médica, falei assim, olha, eu tô triste. Eu tive baby blues na minha primeira, me dá um remédio? E aí ela me deu um remédio. E aí foi tudo tranquilo, sabe? O meu puerpério da Laura foi uma coisa assim, no dia que eu cheguei em casa com ela, no dia seguinte eu já tava no salão fazendo unha, sabe? Assim, do Lucas, eu lembro que eu fiquei 3 meses arrastando de pijama pela casa, sabe? Uhum. Então, ia ter feito a diferença pra mim, se ela tivesse sido clara. Sim. E eu ainda acrescento o seguinte, para todos os profissionais de saúde que estiverem com a gente aqui. Eu já falei numa outra live que foi a minha ginecologista também que me deu o puxão de orelha com relação ao congelamento de óvulos, porque a minha idade estava avançando e eu não me decidia. Então, acho que os profissionais da saúde, eles precisam dialogar com o paciente. E às vezes alertar para questões que às vezes a gente não está prestando atenção. Não é só olhar assim, tá com alguma dor, tá com algum problema, vou olhar só aquilo. É já identificar possibilidades e abrir a conversa, né? Assim, ó, se algo mudar, é comum que isso aconteça. Eu li alguns estudos de depressão pós-parto se estendendo por 2 anos. Então, isso precisa ser falado, né, também. E, bom, eu separei um trechinho, Mari, para encerrar. Se alguém mais tiver pergunta, pode mandar, mas senão a gente vai encerrar aqui. O meu último capítulo do livro, que inclusive, para o pessoal que não conhecia, vai ser lançado no dia 9 de novembro pela Amazon. Só acompanhar o perfil Pinta Preta, eu vou colocar o link por lá. E o último capítulo se chama A Serenidade Não é Felicidade. E aí eu separei só um trechinho breve para a gente encerrar. Antes de aceitar o meu convite para uma vida serena, baseada no autoconhecimento e na autenticidade de escolha, é importante lembrar que serenidade não é sinônimo de felicidade. Tanto mulheres que são mães, quanto aquelas que não o são, enfrentarão em diversos momentos da vida uma mistura de felicidade e tristeza resultante das escolhas relacionadas à maternidade. Além disso, a ambiguidade também desempenha um papel significativo em todas as outras decisões que tomamos, seja escolhendo trabalhar de forma remunerada ou assumindo integralmente as tarefas domésticas, decidindo morar próximo ou distante da família, optando por casar-se ou permanecer solteira, buscando especialização em uma área específica ou embarcando em mudanças de rumo que envolvem diferentes ciclos do conhecimento. Não podemos nos proteger seletivamente das emoções, pois viver é experimentar um conjunto completo e complexo de sentimentos. E aí, na sequência, eu vou contar a história de uma mulher que, assim, foi muito emocionante. Não vou dar mais spoilers, mas quero fazer o convite para todo mundo que se interessa por esse processo de dilemas do maternar, ter mais de um, adotar, lidar, né, com a dúvida, com tudo que a gente hoje coloca na balança. Fica também o meu convite para conhecer o livro A Serenidade da Renúncia. E te agradecer, Mari, assim, foi uma delícia esse papo. Ai, adorei também. Pessoal, conheçam o Portal Mames. Foi, assim, uma grata surpresa ter te conhecido lá no evento. Aliás, eu conheci uma colega sua no evento do Fire, e aí ela me conectou a você. E eu estou muito feliz de acompanhar tudo que você tem feito por esse conjunto de mães que não se sentem mais só, né, dando as mãos dentro da sua comunidade. É muito bonito. Ai, obrigada. Pessoal, uma boa noite. Espero que vocês tenham gostado. E na semana que vem tem mais papo de segunda. Um beijo. Tchau.